Ao longo da sua longa história, a Igreja Católica tem sido abalada por escândalos que vão desde a criação da Ordem dos Templários, o julgamento de Galileu até Madre Teresa. Ao longo do século XX e XXI, muitos escândalos vieram à tona, mesmo com a Igreja tentando mantê-los em total segredo. Olá, para você que chega aqui a primeira vez, muito prazer. Eu me chamo Osnilmar e este é o canal no YouTube e você é sempre muito, mas muito bem-vindo a esse canal. Para começar, o escândalo dos órfãos de Duplessis. Nos anos de 1930 e 1940, uma revolução conservadora inaugurou uma era na cidade de Quebec, no Canadá, conhecida como a Grande Escuridão, liderados pelo premier Maurice Duplessis. O período foi marcado por atos de corrupção sem precedentes e de repressão, muitos dos quais envolvendo a Igreja Católica. A partir dos anos de 1940, o governo Duplessis, em colaboração com a Igreja Católica, começou a diagnosticar crianças órfãs com problemas mentais que elas não possuíam. Como resultado desses falsos diagnósticos, milhares de órfãos foram enviados para instituições psiquiátricas da Igreja, que recebiam subsídio do governo. Diversos orfanatos foram convertidos em manicômios para crianças para que a Igreja Católica pudesse ganhar mais dinheiro com os subsídios. Cerca de 20.000 crianças foram erroneamente diagnosticadas e presas dessa maneira. E para piorar a situação, muitos dos órfãos não eram exatamente órfãos. Alguns deles eram simplesmente os filhos de mães solteiras levados à força para a custódia da igreja, que desaprovada a própria existência do parto fora do casamento. Depois de serem internadas, as crianças eram submetidas a uma vida de total pesadelo, que incluía abuso sexual, terapia de eletrochoque e lobotomias forçadas. Algumas crianças foram usadas em testes de drogas e outras experiências médicas. Muitos, claro, morreram como resultado de seu tratamento. Na década de 1990, cerca de 3.000 sobreviventes do escândalo dos órfãos de Duplessis trouxeram a história à tona. O governo fez um acordo monetário com as vítimas, mas a Igreja Católica tentou abafar o seu papel no escândalo, mantendo-se em silêncio. O escândalo das crianças britânicas. Durante os séculos XIX e XX, em torno de 150.000 crianças britânicas foram enviadas para a Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Rodésia. O esquema de tráfico infantil tinha como objetivo a criação de colônias de caucasianos, ou seja, brancos. As crianças britânicas foram escolhidas para serem enviados, pois de acordo com referências daquela época, elas eram um bom estoque de pessoas brancas. Entre os anos 30 e início dos anos 60, a Igreja Católica enviou pelo menos 1.000 crianças britânicas e 310 crianças maltesas para escolas católicas na Austrália, onde muitos foram forçadas a trabalhos escravos, principalmente no ramo da área da construção. Além de trabalhos forçados, inquéritos posteriores descobriram que muitas das crianças enviadas pela igreja eram brutalmente espancadas e estupradas. Muitas crianças passavam fome e eram alimentadas com restos e no chão como animais. Décadas mais tarde, em 2001, a Igreja Católica na Austrália confirmou os crimes cometidos e emitiu um pedido de desculpas. O roubo de crianças na Espanha. Na década de 1930, o regime fascista de Francisco Franco procurou purificar a Espanha através do roubo de bebês de pais indesejáveis. Ou seja, o regime dizia que os bebês deveriam ser através de roubos criados em um ambiente politicamente aceitável. O regime inicialmente direcionou as crianças de esquerdistas, mas atingiu também mães solteiras. Aproximadamente 300.000 bebês acabaram roubados de seus pais. O esquema de roubo de bebês foi realizado com a grande colaboração da Igreja Católica da Espanha. Depois de Franco subir ao poder, ele se declarou o defensor da Espanha católica. Assim, a Igreja controlava a maior parte dos serviços sociais na Espanha. Isso permitiu que milhares de crianças fossem roubadas de seus pais por médicos católicos
padres e também freiras. Em muitos casos, os enfermeiros em hospitais católicos levavam os bebês recém-nascidos de sua mãe para serem examinados. Daí então, a enfermeira voltava com um bebê morto, mantido no gelo, com o propósito de convencer a mãe que o bebê tinha morrido. Depois que os bebês eram roubados de suas mães, eram vendidos em um mercado negro de adoções. Depois da morte de Franco, em 1975, a Igreja manteve seu controle nos serviços sociais na Espanha e continuou o esquema. Os sequestros de crianças só diminuíram no fim de 1987, quando o governo espanhol começou a endurecer os critérios de adoção. Estima-se que cerca de 15% das adoções na Espanha, entre 1960 e 1989, faziam parte do esquema de sequestro. Lavagem de dinheiro nazista no Banco do Vaticano. Em 1947, um agente do Tesouro dos Estados Unidos, chamado Emerson Bigelow, escreveu um relatório altamente confidencial que alegou que a Igreja Católica tinha contrabandeado ouro nazista através do Banco do Vaticano. O próprio relatório foi pedido, mais uma carta escrita por Bigelow explicou que ele continha informações de uma fonte confiável. De acordo com Bigelow, aproximadamente 200 milhões de francos ficaram no Banco do Vaticano sob custódia. Um porta-voz do Banco do Vaticano negou as alegações, mas a Igreja Católica permanece envolvida em ações judiciais sobre a sua suposta lavagem de ouro nazista. Em 2000, uma ação coletiva foi movida por cerca de 2.000 sobreviventes do Holocausto e familiares que buscavam a restituição do Vaticano até 200 milhões. Utilizando os dados de Bigelow e outros documentos recentemente liberados por agências de espionagem que alegam que o Vaticano tinha ouro confiscado dos judeus no regime nazista. A ação está parada na Justiça dos Estados Unidos até os dias de hoje. Quem diria que a Igreja Católica, escondesse tudo isso da humanidade? Os manicômios de Maria Madalena. Com base em seus dogmas ultraconservadores sobre a sexualidade, muitas mulheres foram presas pela Igreja Católica suspeitas de prostituição ou promiscuidade. Elas eram aprisionadas em instituições para doentes mentais dirigidas pela igreja conhecida como Manicômios de Maria Madalena. Inicialmente, as mulheres recebiam tratamento devido ao seu comportamento pecaminoso ou por serem promíscuas. Muitas mulheres foram enviadas para os manicômios por suas próprias famílias. As principais instituições desse tipo se encontravam na Irlanda. Lá, as mulheres eram presas e forçadas a fazerem trabalho escravo, principalmente relacionadas à lavagem de roupas durante 7 dias por semana. É claro que a igreja estava sendo paga pelo trabalho das mulheres, Essas lavanderias geravam um grande lucro para a igreja local. As mulheres presas também eram espancadas, mal alimentadas e sofriam abuso sexual. Estima-se que mais de 30.000 mulheres foram presas nessas instituições. Os manicômios foram operados na Irlanda no final do século XVIII ao final do século XX. Eles só se tornaram uma questão de debate público em 1993, quando 155 corpos foram descobertos em uma vala comum no norte de Dublin. As autoridades que administravam o manicômio haviam enterrado as mulheres em segredo, sem dizer às suas famílias ou até mesmo das autoridades que eles tinham morrido. Em 2013, as autoridades irlandesas concordaram em pagar $45.000 como indenização para cada sobrevivente após o Comitê contra a Tortura das Nações Unidas pedisse ao governo para tornar e tomar uma atitude. Bom, por aqui eu vou ficando, mas não se esquece de se inscrever, aciona o sino na opção todas, para não deixar de receber nenhum conteúdo assim que subir aqui na plataforma no nosso canal. Se você ainda não se tornou membro e desejar, por favor, fique à vontade, se torne membro deste canal. Segunda, quarta e sexta, 2 vídeos por dia. E olha que eu te espero aqui. Grande abraço. Tchau.